Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Começando aqui na primeira monitoria de Direito Processual Civil. Infelizmente, ela está tendo que voltar a esse formato antigo de vídeos no YouTube. Particularmente, eu não gosto tanto, eu preferiria mil vezes que fosse pelo Teams. O ideal é o presencial, é o contato ali. Essa aqui, em grande parte, vai ser gravada para o quinto período. Então, o quinto período matutino, ele foi a turma que eu pude dar monitoria de forma presencial antes da gente entrar nessa pandemia. E uma pena a gente não estar podendo continuar esse formato, que é o que eu realmente gosto e gosto bastante. Mas, enfim, a gente vai falar, então, hoje sobre, como eu disse, Direito Processual Civil 1. E antes de entrar na matéria em si, Direito Processual Civil 1, eu acho que se faz necessário fazer umas breves ponderações sobre a ideia do direito processual de uma forma geral, trazendo um pouco dos entendimentos que já foram dados em teoria geral do processo. Por quê? Antes da gente começar a falar realmente sobre o direito processual civil 1, sobre as matérias dadas nessa disciplina, todo o conteúdo, é necessário que a gente tenha uma noção do núcleo dessa matéria. Como que funciona o direito processual, onde que ele se encaixa, o que a gente tem para falar sobre direito processual, qual que é a diferença de um direito processual para um direito material. Claro, tudo isso vocês viram em teoria geral do processo, mas quando a gente vê de uma forma não aplicada, acaba que aquilo não cola tanto. Então, faz-se necessário que a gente dê essas noções superficiais antes de entrar na matéria em si, no cronograma, na ementa de Direito Processual Civil 1. Então, vamos lá. Primeira noção. Quando a gente fala de direito processual, a gente tem que entender que o direito processual ele é um direito que ele é autônomo, ele é independente do direito material. Isso de uma forma geral. No começo da faculdade, quando a gente está bem leigo, a gente ainda não entende essa ideia que processo penal é diferente de direito penal, que processo civil é diferente de direito civil. A gente não consegue vislumbrar tão bem as diferenciações que se fazem muito necessárias. Quando a gente fala de direito processual de uma forma geral, tanto processual penal quanto processual civil, a gente está falando de um direito que ele se faz necessário para regrar, para regulamentar, para normatizar os procedimentos. Como que vai se dar a lide? Como que aqui que a lide vai se estruturar? A lide, como a gente sabe, é o conflito de interesses que se dá que recai sobre o Poder Judiciário. Então, como que isso vai se dar? Quais serão os regramentos? Quais serão os prazos? Como que será feita, o que é necessário para você peticionar, o que é necessário para você acionar o Poder Judiciário, o que é necessário para você contestar, o que é necessário para você reconvir, quais são os pressupostos de validade de uma petição, o que é necessário para que você tenha uma petição admitida no Poder Judiciário, que não é simplesmente protocolar, eu vou chegar no Poder Judiciário aqui, eu quero processar fulano de tal. Eu abro com uma petição, falo assim, não, eu vou processar e tal, eu falo assim, ó, eu quero isso porque ele me deve tanto. Essa petição não vai ser acolhida, ela não vai ser admitida. O juiz ele vai determinar que você faça diversas alterações sob pena de inadmissibilidade da petição inicial. Então a gente vê que existem essas regras, essas normatizações, e todas elas fazem parte elas têm natureza de normas processuais. A norma processual não diz respeito diretamente sobre o direito material. Ela influencia sobre o direito material, mas a norma processual não é o objetivo dela falar sobre o direito material. Entenda que a norma processual é meramente o caminho, ela é o instrumento, esse termo muito utilizado. Ela é o instrumento que trabalha a favor do direito material. No caso do direito processual civil, então ele é um instrumento, ele é o caminho que ele busca viabilizar a aplicação da jurisdição do direito civil. O direito civil tem diversas normativas, nós temos diversas determinações, regras, só que como que eu vou de fato aplicar essas regras? Como que essas regras serão aplicadas se eu não tiver um processo pelo qual eu possa comprovar o meu direito?
eu possa resguardar o meu direito, eu possa comprovar o meu direito e também como que eu vou me defender de uma falsa acusação, ou de um falso requerimento, de um falso pedido, de um indevido pedido, de um ilegítimo pedido, se eu não tiver um procedimento para isso. De nada adianta eu falar que, por exemplo, assim como diz, acho que se eu não me engano, no artigo 937 do Código Civil, que o causador do dano tem o dever de repará-lo. De nada adianta aquilo estar expresso no Código Civil se você não tiver como, de fato, obter a reparação do dano causado, do dano que você sofreu. Então, o direito processual, ele é justamente o meio pelo qual o seu direito será viabilizado. É o meio pelo qual a jurisdição será exercida. É o meio, é o instrumento. Quando a gente muda uma norma de direito material, essa norma de direito material ela vai ter reflexo somente sobre ela e sobre o que tiver relação direta com ela. Quando a gente muda uma norma de direito material. Por exemplo, se eu mudo no Código Civil, se eu mudo algum regramento sobre contratos, alguma espécie de contrato, por exemplo, contrato com terceira declarar, é uma espécie de contrato. Se eu mudo o regramento sobre essa espécie de contrato, o único reflexo que vai ter é justamente sobre o contrato do terceiro declarar. A gente não vai ter um reflexo sobre todo o ordenamento jurídico e nem sobre todo o direito civil, o direito comum. Agora, quando a gente muda uma norma de direito processual, quando a gente vai alterar uma norma de direito processual civil, entenda-se, se alterar uma norma, por exemplo, que diz respeito à citação, eu estou alterando o processo que vai refletir sobre todos os processos civis. Todos os processos. Então ele vai implicar em alterações que vão refletir sobre todo o direito material do Código Civil. Porque todo esse direito material, ao ser trazido à lide, ele vai ter o reflexo da mudança da citação. Da citação que ocorreu com a mudança da norma processual. Então você vê que a norma processual ela tem uma abrangência assim, geral. Ela é muito importante. E, eu repito, é uma norma autônoma, é uma norma independente, é um regramento independente. A gente fala de um direito independente. O direito processual, isso eu vou bater sempre, é um direito autônomo, independente do direito material. No caso aqui, o direito processual civil, ele é totalmente independente e autônomo do direito civil. Feitas as ponderações iniciais, a gente vai começar agora então a falar sobre o direito processual civil, já entrando na ementa, começando, claro, sobre os princípios do processo civil brasileiro. O primeiro princípio, eu fiz até umas anotações aqui, só para não esquecer de citar alguma coisa. O primeiro princípio, eu diria o mais importante, o princípio mãe, é o princípio do devido processo legal. É que todas as pessoas têm direito a um processo, o processo ele é devido, e o processo legal. Quando a gente fala processo legal, não é um processo bacana, não é um processo maneiro. O processo legal é um processo que ele é regido por leis. Legal, leis. Então, quando a gente fala que a gente tem direito a um devido processo legal, é que todos têm direito, de fato, a um processo que já esteja normatizado, já esteja previsto na legislação, no caso aqui, no Código de Processo Civil. Então, é um direito mãe. Por que eu digo que é um direito mãe? Todos os outros princípios, todas as outras normas, tudo que a gente falar de direito processual civil, se a gente não de fato tiver um respeito ao devido processo legal, se isso não for um princípio, se eu puder ignorar as normas, de nada vai adiantar. Se as normas não possuem, é até redundante falar, mas se as normas não possuírem força normativa, de que valem? Seriam meras orientações, serão bússolas de comportamento, o que poderia ou não acarretar na forma como o procedimento vai se dar. Mas, justamente porque temos esse princípio, e a gente entende que ele é o princípio mãe, todas as normas, todos os regramentos do direito processual civil devem ser respeitados, sob pena de nulidade, sob pena de anulabilidade, justamente tudo pautado no princípio do devido processo legal. O outro princípio, e ele é muito interessante porque é uma nova ideia de direito processual civil, é que o princípio da dignidade da pessoa humana ele é trazido no processo civil. Qual que é a ideia? A ideia é que nessa nova ideia de processo civil que a gente tem, expressa desde o Código Civil de 2015, o seu ótimo Código Civil de 2015, a gente tem uma noção de que o processo civil ele deve se dar sob a ideia de que as partes são humanas.
As partes são humanas, não são meramente números. A gente não está falando de um direito meramente patrimonial. A gente não está falando de pessoas desalmadas. A gente está falando de pessoas, de fato, seres humanos. E a gente tem que ter essa ideia de que a dignidade da pessoa humana, ela é importante importantíssimo, e agora um princípio com força normativa do Código de Processo Civil, em todo o processo civil. Faz-se ainda necessário ressaltar que o reflexo disso no processo civil é que, por exemplo, o juiz hoje em dia ele pode adotar diversas condutas que não estão expressas no Código. Por exemplo, dilação de prazo. O juiz, por justamente entender que são seres humanos, ele pode, por exemplo, devido à morte de algum parente das partes, talvez não um parente próximo, mas uma coisa que abalou muito, caso seja requerida por uma das partes uma dilação de um prazo para contestar, para impugnar, o juiz pode conceder, justamente por essa ideia de visualizar que são seres humanos. Então o juiz ele deve resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Essa é a ideia do princípio da dignidade da pessoa humana, agora positivado no Código de Processo Civil. Outro princípio básico, esse é o princípio mais elementar que se dá, é o contraditório, é o princípio do contraditório. A ideia do princípio contraditório é justamente, como o próprio nome já disse, que você permita que seja exercido o contraditório. O que é a ideia do contraditório? É você ter a possibilidade de contradizer aquilo que foi alegado a seu respeito. Seria irracional, injusto, pensar que por mais abominável que uma pessoa possa chegar no judiciário e falar que a outra parte fez aquilo, por melhor conteúdo probatório que possa se dar, seria irracional pensar que haveria uma sentença, haveria uma decisão sem que seja ouvida a outra parte, sem que de fato a outra parte seja ouvida. Então, justamente o princípio do contraditório, ele traz a validade de todo o processo. Quando a gente fala de processo civil, claro, a gente vai estar falando de contraditório. Não há processo em petição inicial, assim como também não há processo sem a contestação. No caso, ele pode se pôr na condição de revel, mas a ideia é que deve ser aberta a ele a possibilidade de contestar. Então, o princípio do contraditório é a ideia de que você deve ter ciência do que ocorreu e você deve... É uma dupla vertente que a gente entende. Você deve, ao mesmo tempo, ter ciência de todo o ocorrido no processo, assim como você deve ter a possibilidade de se manifestar sobre os atos processuais, sobre o decorrer de todos os atos processuais. Então, acesso à informação e direito de se manifestar é como se rege o princípio do contraditório no processo civil. Claro, quase tudo no direito a gente tem exceção. Então, a exceção do princípio do contraditório é quando é deferida alguma medida cautelar. Como assim? A ideia da medida cautelar, tanto no processo civil quanto no processo penal, quando a gente fala de cautelar, é uma coisa que ocorre antes da sentença. Por exemplo, no Código de Processo Civil, que a gente está falando agora de processo civil, uma tutela antecipada de urgência. Você faz um requerimento, por exemplo, pedir um medicamento, determinado medicamento, você fala que lhe foi negado esse medicamento pelo município. E antes que o município possa apresentar sua contestação, você faz o pedido, demonstra o seu medicamento, demonstra o que a gente chama de fumaça do bom direito, você demonstra que, de fato, você precisa daquele medicamento, o medicamento tem um preço razoável, o município se negou a fornecê-lo, o medicamento é indispensável, não há substitutos para ele. E com esse pedido, você também pede uma tutela antecipada de urgência. Qual que é a ideia da tutela antecipada de urgência? Que antes de ser saneado o processo, antes de fato chegar ao conhecimento, concluir a fase de conhecimento no processo, antes de fato o juiz chegar a dizer quem tem o direito, quem tem a razão no processo, o juiz, com base nessa fumaça do bom direito, nesses indícios de veracidade sobre o que o autor alega, e na necessidade de uma rápida interferência do Poder Judiciário, justamente por perigo de lesão, porque a pessoa não pode ficar, por exemplo, nesse caso, sem aquele devido medicamento, ele pode conceder de cara uma tutela antecipada de urgência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conceder essa tutela antecipada de urgência justamente dando já o efeito que daria numa sentença para isso. Então, ele vai mandar forneça o medicamento tal,
sob pena de multa diária. A tutela de urgência foi deferida, defiro a tutela de urgência a favor da parte e que seja, então, o município já intimado a entregar o determinado medicamento sob pena de multa diária. Então você vê que ele não ouviu o município nesse caso. Então a gente vê que é uma exceção contraditória. Claro, tudo isso pode ser revertido lá na frente, mas é justamente através da fumaça do mão direito se mostra que é possível a gente ter exceções na ideia no princípio do contraditório. Mas entende-se que o princípio do contraditório, nesse caso, não é que ele é excluído. O contraditório, aliás, não é que ele é excluído. Ele é apenas atrasado, é um contraditório atrasado, é um contraditório tardio. Porque vai se ouvir a outra parte, sim. Só que vai se ouvir a outra parte depois de já deferida. Nesse caso, a tutela de urgência. Continuando, a gente tem também o princípio da publicidade. E o princípio da publicidade é a ideia que todos os atos processuais e todos os processos serão públicos. E o princípio da publicidade ele tem uma dupla vertente. Ele tem tanto a publicidade interna, né, que é a publicidade interna que para todos os envolvidos não pode um processo ele correr sobre o seu nome sem que você de fato tenha conhecimento sobre ele. Não pode chegar hoje, você está na sua casa e chegar por exemplo, uma determinação de que você vai ser executado, que vão levar os seus móveis porque foi sentenciado. Uma pessoa entrou falando que os móveis eram dela e foi sentenciado isso. E você perdeu os direitos sobre os móveis da sua casa. Seria ilógico, seria realmente ilógico. Então é necessário que todos os atos processuais, todo o processo, ele seja público. E essa publicidade ela se dá tanto na publicidade interna, que é uma publicidade para os envolvidos no processo. Então, se algo ocorreu no processo que você está inserido, você deve ser informado sobre isso. Você deve ser informado, seja pelo diário oficial, seja por e-mail, por endereço eletrônico, seja por onde for. Você deve ser informado, seja através do seu advogado, você deve ser informado. E tem também a publicidade externa, que é a ideia que são públicos para todas as pessoas. Você que está assistindo esse vídeo, todo mundo. A gente pode entrar, por exemplo, agora no site do Tribunal de Justiça e a gente pode ter acesso, por exemplo, que a gente chama da jurisprudência. O que é a famosa jurisprudência? São processos, são julgados, são processos, são decisões dos tribunais que a gente pode ter acesso a qualquer momento, justamente mostrando essa publicidade. E essa publicidade externa, ela tem um efeito de controle social, que é justamente pelos atos processuais serem públicos, pelos processos serem públicos, a gente tem a ideia de que há um controle da sociedade sobre como aquilo está feito, para que não ocorra abusos. Então, o princípio da publicidade também garante esse controle social. O princípio da igualdade, o nome já é autoexplicativo, que as partes são tratadas como iguais. Não importa se uma parte ela é uma empresa enorme, poderosíssima, e a outra parte sou eu. Então não importa. Claro, a gente tem, determinados casos, a gente tem, por exemplo, que é considerado relação de consumo, a gente tem inversão de ônus à prova, tem várias coisas, mas a ideia geral é que o regramento do Código de Processo Civil vai ser aplicado a todos de forma igual. Não importa se você é rico, pobre, feio, bonito, nada disso. A ideia é que, justamente através do princípio da igualdade, o tratamento será igual. Claro, a gente tem algumas exceções. Por exemplo, a Defensoria Pública ela tem prazo em dobro. Mas há uma razoabilidade em se pensar isso, porque a Defensoria Pública tem muito mais casos para cuidar do que o escritório de advocacia da esquina da sua casa. O princípio da boa-fé é um princípio que ele vai ser utilizado em todo o direito. Vocês vão ouvir isso a vida inteira. Qual que é a ideia? Que todas as partes devem realmente agir de boa-fé para contribuir para o processo, para o andamento do processo. Você deve falar a verdade, você deve, quando você ter uma informação e lhe for questionado, você deve falar sobre ela. Então, a ideia é de que todo mundo deve ter essa boa-fé. A gente está falando da boa-fé objetiva, porque a boa-fé é dividida na boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Qual que é a ideia da boa-fé subjetiva? A boa-fé subjetiva diz respeito à sua boa-fé íntima, à sua boa-fé pessoal. Às vezes você não tinha convicção que você deveria fazer aquilo. Você realmente não sabia que você deveria fazer aquilo e você fala assim, não, mas eu não imaginei que eu deveria, por exemplo, indicar a outra pessoa, eu achei que seria imoral eu indicar a outra pessoa que deveria figurar aqui no polo passivo desse processo. Só que a ideia não é justamente aplicar a boa-fé subjetiva, o que você pessoalmente entende, mas a boa-fé objetiva. O que entende a boa-fé objetiva? É o entendimento do homem médio. Como que o homem médio pensaria no seu caso? Então, é necessário que se aplique, então, esse princípio da boa-fé. Você deve contribuir
para o processo, você não deve, de fato, atacar o processo de nenhuma forma, você deve contribuir para o andamento do processo de uma forma geral. Sob pena de multa, sob pena de várias coisas, realmente você pode ser multado justamente por ser identificado que você não agiu de boa fé no processo. Pessoal, 20 minutos, já vou estar encerrando, queria falar muito mais. Tentei falar rápido para falar bastante coisa, mas eu acabo não conseguindo falar muita coisa em pouco tempo. E a recomendação é que a monitoria seja entre 10 e 15 minutos, eu sempre passo, mas eu não posso passar tanto então. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem qualquer hora do dia. Estou à disposição, fiquem com Deus, grande abraço, precisar de mim, tô aí.